Falaremos agora como se faz um trabalho de curso na prática. Então, os trabalhos científicos, de maneira geral, eles se estruturam em 3 elementos: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Elementos pré-textuais. Eles se dividem em elementos obrigatórios, opcionais e condicionados a necessidades. São eles: capa, um elemento obrigatório; folha de rosto, obrigatório; errata, opcional; folha de aprovação, obrigatório; dedicatória, agradecimentos; e epígrafe, opcional. Resumo na língua vernácula, obrigatório; resumo em língua estrangeira, obrigatório; lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e lista de símbolos, opcional. E como último elemento pré-textual, sumário, que é um elemento obrigatório. Elementos textuais. Nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Conclusão. Elementos pós-textuais, as referências, que é um elemento obrigatório; glossário, apêndice, anexo, índice, são elementos opcionais. Lembrando que se tornarão obrigatórios apêndice e anexo se forem usados no trabalho. Então, veremos agora um a um dos elementos pré-textuais. Capa é um elemento obrigatório e que será feita a partir do modelo institucional. Folha de rosto, elemento obrigatório, que também deverá ser seguido o modelo institucional. Errata, elemento opcional, que deve ser inserido logo após a folha de rosto, se for o caso. Folha de aprovação, elemento obrigatório, colocado logo após a folha de rosto, obedecendo-se o modelo institucional. Dedicatória, elemento opcional que é colocado após a folha de aprovação. Agradecimentos, elemento opcional que vem logo após a dedicatória. Epígrafe, elemento opcional colocado após os agradecimentos. Podem também constar epígrafes nas folhas de abertura das seções primárias, ou seja, no início de cada capítulo. Resumo, elemento obrigatório. Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Algumas regras gerais. O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. O resumo deve ser precedido da referência do documento. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso de parágrafo único. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento, memória, estudo de caso, análise de situação, ou seja, o tipo de trabalho elaborado. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. As palavras-chave
devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave. 2 pontos, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Devem-se evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessários. Quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem. Quanto à sua extensão, os resumos devem ter de 150 a 500 palavras, os de trabalhos acadêmicos, de teses, dissertações e outros, e relatórios técnicos científicos. De 100 a 250 palavras, os de artigos de periódicos. Resumo em língua estrangeira. Elemento obrigatório, com as mesmas características do resumo em língua vernácula. Digitado em folha separada. Lembrando que aqui na nossa instituição, no UBM, nós usamos o abstract. Deve ser seguido das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave e ou descritores na língua. Listas de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas, de siglas e de símbolos. Elemento opcional, que deve ser elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página. Sumário. Último elemento das nossas páginas pré-textuais. O sumário é um dos elementos pré-textuais obrigatórios que contém a enumeração das divisões, seções e outras partes de uma publicação. Deve ser confeccionado na mesma ordem e grafia em que as matérias aparecem no texto. Trazemos aqui o exemplo de um sumário. Lista de tabelas. Elemento opcional, elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número de página. Lista de abreviaturas e siglas. Elemento opcional, que consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes, grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo. Lista de símbolos, elemento opcional, que deve ser elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido significado. Veremos agora os elementos textuais. Os elementos textuais correspondem ao corpo do trabalho acadêmico. Sua elaboração tem por objetivo apresentar o assunto desenvolvido. São considerados elementos textuais a introdução, o desenvolvimento, considerações finais ou a conclusão. Introdução. A introdução é um texto elaborado pelo autor com o objetivo de apresentar os aspectos gerais do trabalho, com informações sobre a natureza e a importância do tema, problema, bem como informar ao leitor como o texto está organizado em seus capítulos. Apesar de aparecer no início do trabalho, a introdução é o último texto a ser escrito pelo autor, justamente por apresentar a estrutura final do trabalho. Desenvolvimento. Nessa etapa, o texto deve conter a exposição do que foi anunciado na introdução. Esta é a parte mais complexa do trabalho, podendo apresentar as seguintes subdivisões: revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados e discussão. Pode também ser estruturado sem esta divisão, sendo dividido em capítulos,
Recomenda-se que o trabalho seja constituído de capítulos, entendidos como seções primárias, e subseções que não ultrapassem divisões terciárias. Os capítulos sempre iniciam páginas novas, o que não acontece com as seções secundárias e terciárias. Todos os capítulos serão fundamentados a partir dos estudos realizados. Ao redigir seus capítulos, os referidos estudos devem ser citados, seguindo uma estrutura lógica de construção do texto, possibilitando a contextualização do objeto de estudo. Conclusão ou considerações finais. O último elemento do texto de um trabalho acadêmico é a conclusão ou considerações finais. Tanto a conclusão quanto as considerações finais têm o significado do término do trabalho. É uma tomada de posição frente à questão, ao problema exposto no projeto. Deve apresentar os resultados obtidos e o que ainda pode ser pesquisado sobre o problema. Veremos agora os elementos pós-textuais. Eles são apresentados na seguinte ordem: referências, glossário, apêndice, anexo e índice, sendo estes últimos condicionados à necessidade. Referências. As referências deverão ser elaboradas a partir da norma da ABNT, NBR 6023, de 2018. Glossário. O glossário é um elemento pós-textual condicionado à necessidade, compondo-se de termos usados ao longo do trabalho, cujo emprego pode causar interpretações dúbias ou de termos desconhecidos para um público leitor que não pertence à área da produção em questão, ou ainda de termos próprios de uma dada região. Todos os termos devem vir acompanhados de suas respectivas fontes e dispostos em ordem alfabética. Apêndice. Dentro da estrutura do trabalho científico, o apêndice é classificado como elemento condicionado à necessidade e se constitui de documentos e demais materiais ou instrumentos de pesquisa elaborados pelo próprio autor do trabalho. Deve ser identificado por letras maiúsculas, consecutivas, seguidas de travessão e do respectivo título. Anexo. O anexo compõe-se de textos, documentos não elaborados pelo autor do trabalho, tais como legislações, gráficos e outros tipos de fonte utilizadas para fundamentar, comprovar, ilustrar ou enriquecer a argumentação. É um elemento condicionado à necessidade e sua identificação é feita utilizando-se letras maiúsculas, seguidas de travessão e dos respectivos títulos, conforme exemplo que temos aqui a seguir. Índice. O índice também se insere nos elementos condicionados à necessidade e não deve ser confundido com sumário ou listas. A finalidade do índice é a organização dos conjuntos de categorias que aparecem ao longo do trabalho, tais como autores, assuntos, pessoas e entidades, nomes geográficos, abreviaturas, siglas e símbolos, citações, anunciantes e matéria publicitária. Em sua elaboração, deve-se ter o cuidado de indicar a categoria do índice no cabeçalho da folha, de modo claro e preciso. Para facilitar sua identificação, nós temos a norma da ABNT 6034, de 1989. Aqui também deixo exemplos para vocês. Regras gerais para a elaboração de um trabalho acadêmico científico. Formato.
Os textos devem ser digitados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações. Utilizar papel branco ou reciclado no formato A4. Os elementos pré-textuais devem estar no anverso da folha. As margens devem ser esquerda e superior de 3 centímetros e direita inferior de 2 centímetros. Recomenda-se a fonte tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, excetuando-se citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas e fonte das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme. Espaçamento. Todo o texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre as linhas, excetuando-se as citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, natureza, tipo do trabalho, objetivo e nome da instituição, que devem ser digitados em espaços simples. As referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Na folha de rosto e na folha de aprovação, o tipo de trabalho, o objetivo, o nome da instituição devem ser alinhados do meio da mancha gráfica para a margem direita. Paginação. As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. Para trabalhos digitados, todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso. A numeração deve figurar a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. Muito bem, e agora nós temos citações, que elas são apresentadas conforme a NBR 10520 de 2023. A citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Ela se divide em citação de citação, citação direta e citação indireta. A citação de citação, ela pode ser uma citação direta ou indireta, retirada de um texto em que não se teve acesso ao original. A citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. E a citação indireta é o texto baseado na obra do autor consultado. Então, elas podem aparecer no texto ou em notas de rodapé. As citações diretas de até 3 linhas devem estar contidas entre aspas dentro do texto, normalmente com espaço de 1,5 e fonte 12. Deixo aqui exemplos para vocês. As citações diretas longas, que são aquelas com mais de 3 linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado, sem aspas e espaçamento entre linhas simples. Deixo aqui um exemplo para vocês. E para terminar, eu trago aqui alguns modelos para vocês. Modelos de capa, de folha de rosto, de folha de aprovação, sumário e referências. Bom, é isto. Muito obrigada.